Você já está criando sua realidade, muitas vezes inconscientemente e com crenças negativas. Há escolhas que representam múltiplos resultados e caminhos da realidade. A questão é como acessamos isso através do estado de ser que escolhemos, porque o estado de ser determina qual caminho você realmente escolhe no final. Você traça seu caminho antes de nascer do espírito. Há desafios que você escolhe, mas como lida com eles é seu livre-arbítrio. Pensam que há falta de confiança e autoconfiança, mas não há falta de confiança. Quem diz, me falta confiança, tem convicção nisso. Então, em que você está confiando? Porque é o que você vai experienciar. E a morte? Morte é despertar como o verdadeiro eu, lembrando que somos alma. Voltamos ao eu-alma. É o estado natural. A realidade não física é o lar. É a vida após a morte. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Bem-vindos ao podcast Cura e Potencial Humano, onde exploraremos a metafísica da realidade, com ideias que transformarão sua vida. Vamos falar sobre abundância, sincronicidade e o futuro com inteligência artificial e contato aberto com vida extraterrestre. Vamos explorar realidades, linhas do tempo e como a frequência molda nossa experiência. Junta-se a nós Daryl Anka. Há mais de 40 anos, ele canaliza mensagens de Bashar, um ser multidimensional, que oferece insights práticos para vivermos nosso maior potencial. Isso vai explodir sua cabeça. Então, só para contextualizar o pessoal rapidinho antes de começarmos, você pode nos dizer quem é Bashar e qual é a sua relação com ele? Sim, Bashar, a entidade, se apresenta como um ser extraterrestre. Ele tem presença física, embora muito evoluídos e próximos à vibração do espírito, segundo sua explicação de si e de sua civilização. Ninguém precisa acreditar que Bashar é real, porque não tenho como provar. Tenho minha prova porque vi a nave espacial que me pôs neste caminho, mas a ideia é que fiquem em segundo plano. O importante é a informação que chega. Pode ser outro aspecto da minha consciência. De novo, não tenho como provar, mas no fim, não importa, pois o que vale é a própria informação provar ser real, funcionar, e que ao aplicá-la em sua vida, você obtém um efeito, um resultado. E isso é o mais importante, e é por essa razão que eles permanecem em segundo plano, para ver o quanto estamos dispostos a absorver. Se estamos dispostos a entender o ponto de vista deles sobre o universo e se nos tornamos mais compatíveis ou se queremos ficar sozinhos. Queremos seguir nosso caminho sem interagir com eles? São abertos a nos permitir tomar essa decisão, pois é a nossa vida e planeta. Eles iniciam o primeiro contato assim muitas vezes. Bashar se apresenta como um especialista em primeiro contato, conectando-se a várias civilizações. Ele inicia o contato de diversas formas, sendo uma delas uma comunicação telepática que resulta no que hoje reconhecemos como canalização. Então, se alguém se dispuser a ser treinado para alterar suas ondas cerebrais, para se tornar mais capaz de se conectar à frequência das ondas cerebrais dele e atuar, em certo sentido, como um telefone para ele, como um dispositivo de tradução de seus pensamentos, então essa ligação pode ser feita, um acordo pode ser feito, geralmente antes mesmo da vida física da pessoa que concordou em fazer isso em vida. Ele então fará essa conexão em algum momento, trazendo informações, ajudando-as a treinar para serem um canal melhor, para se conectar telepaticamente mais facilmente, a fim de que a informação seja cada vez mais clara. Então ele observa quanto disso as pessoas aceitam, o quanto elas rejeitam, quanto tempo mais elas precisam para entender, e isso serve de barômetro para a prontidão das pessoas para o contato. Agora, pelo que entendi, ele e alguns outros médiuns explicaram que um contato aberto, está quase aqui. É bem iminente. Pelo que sabemos, em alguns anos vai acontecer. Não que não tenha acontecido nos bastidores há anos de várias formas, mas pela primeira vez está completamente aberto ao mundo para todas as culturas, pois há culturas que têm contato há muito tempo no planeta.
A sociedade ocidental não crê nisso necessariamente, mas as culturas indígenas falam sobre há milênios. Elas estão ligadas ao povo das estrelas. Pela primeira vez em anos, o planeta saberá que esses seres existem, que estão aqui há muito tempo e que agora estão dispostos a nos ajudar mais abertamente. Chegamos a um momento em que eles percebem que é de extrema importância nos comunicar que temos apoio para prosseguir, pois o desejo deles é nos impulsionar para a frente. Eles querem que nos tornemos parte do que consideram uma família galáctica. Então, é basicamente sobre isso que o Bashar fala, e a forma como ele aborda isso é nos dando informações que são ferramentas práticas sobre como mudar sua vida de maneiras positivas e construtivas, e ao fazer isso, estar a serviço da humanidade. E assim, eu aprendi ao longo dos anos que os conceitos que ele entrega são muito diretos, muito simples e muito eficazes. Funcionam, e é por isso que não importa quem ele é ou de onde vem a informação. É sobre o fato de que estou acessando informações que realmente fazem a diferença em como nossa realidade e psicologia funcionam, como podemos mudar crenças negativas para positivas e como viver vidas mais alegres, gratificantes, construtivas e a serviço da humanidade. Uma coisa que fizemos, já que eu venho da indústria cinematográfica, foi um documentário, Primeiro Contato, sobre minha canalização e quem é Bashar. E uma das coisas que fizemos lá foi de fato ligar minha cabeça a uma máquina de EEG, porque queríamos desmistificar o conceito de canalização, já que por um bom tempo esteve, você sabe, naquele nível de realidade esotérico. A verdade é que todo mundo canaliza de vez em quando. É um estado cerebral alterado, chamado gama pela ciência, entre 40 e 100 ciclos por segundo. E quando alguém está fazendo o que mais ama, seguindo sua paixão quando está no fluxo, está no estado gama. Quando você não nota o tempo passar, de repente percebe que 15 minutos viraram 3 horas. Estava em estado gama, canalizando. É só um fluxo, uma corrente criativa de associação e produção que não percebe o tempo passar. Então, quisemos demonstrar o estado de canalização, quão comum ele é e o que acontece no cérebro durante esse estado. Então, eu conectei eletrodos na minha cabeça e um técnico ficou monitorando. Eles fizeram um controle de linha de base comigo mesmo e, em seguida, com Bashar, quando eu o estava canalizando. As diferenças cerebrais são profundas e, em alguns casos, impossíveis. Então, nós descobrimos diversas alterações no cérebro que não fazem sentido para a ciência, mas que ainda assim aconteceram. Como, por exemplo, certas áreas do cérebro controlam ativamente sua capacidade de expressar sua personalidade. No estado de canalização, eles se desligam. Então, se meus centros de personalidade não funcionam, quem fala? Sim. Entende? Coisas assim. Há outra coisa que acontece no cérebro que se chama ponto de ajuste. O ponto de ajuste para todos é que, quando jovens, desenvolvemos uma taxa em que o cérebro processa informações e a realidade como as percebemos. E ao atingir o ponto de ajuste, ele não muda na vida adulta, a menos que haja uma lesão na cabeça. Isso nunca deveria mudar, mas ao canalizar, o ponto de ajuste sobe rapidamente. É estranho, o ponto de ajuste sobe quando Bashar fala e mais ainda quando ouve. Isso significa que ele realmente o escuta em vários níveis e absorve as informações para lhe devolver o que você realmente precisa. Ele consegue ver o porquê da sua pergunta, mesmo que você não saiba o real motivo de estar perguntando. Assim, ele vai direto ao cerne da questão. Assim, muito ocorre no cérebro durante a canalização. Você processa informações mais rápido, sintetiza e faz associações mais rapidamente. A partir desse estado, você consegue enxergar de uma perspectiva mais ampla, o que permite esse fluxo criativo. Então, de forma resumida, tudo isso é o que tem acontecido com a canalização e sobre quem é o Bashar. Entendi. Essa relação se desenvolveu há quanto tempo? Eu canalizo Bashar há 40 anos.
Uau! Sim. Sim, incrível. E sei que farei perguntas. Da sua perspectiva, mas o que Bashar diria sobre múltiplas realidades? Uma realidade resulta de muitas. Você tem diferentes caminhos de escolha. Você traça seu caminho de vida antes de nascer do espírito, com desafios que estabelece para si. Como você chega lá e lida com isso depende do seu livre-arbítrio. E uma forma de lidar com eles é fazendo esta escolha em vez daquela. Há escolhas ramificadas com múltiplos resultados e caminhos da realidade. A questão é como descobrimos como acessar essas realidades através do estado de ser que escolhemos assumir. Pois o estado de ser define o caminho final que você escolhe. Porque se você está criando um estado vibracional que pode ser principalmente negativo ou inferior, você só será capaz de escolher os caminhos que são compatíveis com esse estado, porque é tudo o que você consegue ver a partir dele. Mas se você vibrar mais alto, elevar sua frequência terá mais opções. Você percebe mais opções ou se inspira em mais oportunidades, pois é o nível da frequência em que você está. Como ele diz, você não pode ver o que não vibra. Para ele, isso é só física. Você não percebe o que não tem a frequência. Você percebe o que sua frequência emana. Energia negativa só enxerga o negativo. Uma energia positiva vê só opções positivas ou, ciente das negativas, não as escolhe. É tirar proveito de múltiplas realidades, múltiplos caminhos para construir nosso caminho de vida, nossa linha do tempo. Todas essas realidades paralelas coexistem, só depende de como navegamos por elas com nosso estado vibracional, que determina se aceleramos ou desaceleramos, quantas pessoas afetamos, quantas expressões da nossa paixão conseguimos manifestar na vida, como servimos a outros e assim por diante. Sua frequência energética te ajudaria a pular entre as linhas do tempo. Isso está certo? Em certo sentido, é uma forma de expressar. Não sei se as pessoas precisam levar isso literalmente para entender que tudo se resume a estar no estado adequado, mais alinhado com quem você é. É o leme que te guia por todas as possibilidades ou probabilidades a escolher. E se são realidades diferentes ou são simplesmente opções nesta mesma, que às vezes não enxergamos, sendo invisíveis para nós e parecendo outra realidade por não as vermos. Até que possamos vê-las, não importa se é uma realidade paralela literal ou apenas um caminho que não víamos até estarmos no estado de ser certo para percebê-lo, ainda funciona da mesma forma. O seu estado de ser te guia e te dá a oportunidade de perceber escolhas que de outra forma não teria. É crucial, pois o que Bashar faz é o que gosto. Ele explica a importância de seguir sua felicidade e viver seus sonhos, ao contrário dos aforismos New Age. Ele explica a importância disso. A ideia de agir com base na sua paixão, ele diz, você entende o que é paixão? Você tem uma alma. Você é uma alma, e ao ter uma experiência física, você não deixa de ser alma. Parte de você continua no espírito, nunca o abandona. De fato, toda você é espírito. A ideia de nós como seres físicos está acontecendo dentro da alma. A alma jamais deixa a realidade do espírito por um lugar chamado realidade física. A realidade física é uma experiência da alma, é uma perspectiva, é um foco, a realidade que chamamos de densidade física. A alma densifica e foca uma parte de si para criar esta pepita cristalina, a mente física, um ser físico experimentando a realidade física, mas tudo ocorre dentro da alma. A ideia fundamental é que podemos entender que, enquanto alma, não é que nós tenhamos uma alma, mas sim que somos uma alma e, como tal, podemos escolher o que estiver mais em alinhamento com a nossa verdadeira vibração como alma. Então, quando, como ser físico, recebemos uma mensagem da alma, ela a envia em energia, pois é uma mensagem e orientação energética. Nossa forma física traduz essa orientação energética na sensação que chamamos de paixão, entusiasmo, criatividade, amor.
Então, ao agir numa oportunidade que contenha mais paixão do que qualquer outra, você estará reconhecendo que a alma está dizendo: este é o próximo passo, isso é quem você é. Esta é a sua vibração, e se você age, se está disposto a ouvir e agir, então você responde à alma, pois a linguagem da realidade física não são pensamentos ou palavras, são ações. Então, ao agir com paixão, a alma sabe que a ouviu e te enviará mais chances de agir com paixão. Se não agir, ela não enviará mais oportunidades até agir no que já recebeu, pois seria inútil. Tenho tantas perguntas sobre tudo isso. E também a confiança se torna parte da equação. Bem, a confiança está sempre lá, e essa é uma das coisas que mais aprecio em Bashar. Ele vira muitas definições antigas de cabeça para baixo. As pessoas acham que existe falta de confiança ou falta de autoconfiança, mas isso não existe. Quem diz não ter autoconfiança tem certeza disso, certo? Tenho certeza que não tenho confiança. Não é aprender a ser ou ter confiança, mas sim onde depositar sua confiança, do que você está confiante, pois é isso que você vai experienciar. Não precisamos aprender a confiar, é automático. Quem se sente fora de controle, o controla. Então, nunca está fora de controle ou lhe falta confiança. Você deve pôr seu controle e confiança no que prefere, não no que não prefere. E a única razão pela qual pomos a nossa energia em ideias que não preferimos é porque nos ensinaram que temos de o fazer. E este é o grande desafio da humanidade. Você consegue analisar suas crenças, consegue separar aquelas que não estão alinhadas com quem você realmente é como alma e consegue se desapegar delas e começar a acreditar apenas nas crenças que estão alinhadas com a vibração da sua alma, com seu eu verdadeiro. Esse é o grande desafio que escolhemos enfrentar para nos transformarmos e evoluirmos como humanos. Será que conseguimos, enfrentando todos esses desafios em um mundo de profunda polaridade e possível negatividade e medo, transformar a escuridão em luz? Podemos transformar o negativo em positivo? Podemos transformar a limitação em liberdade? É isso que estamos aprendendo. A Terra é uma escola, uma espécie de escola de pós-graduação, uma escola exigente, mas que serve para que as almas dominem sua habilidade de se transformar, de crescer, de expandir e assim ajudar o universo e a criação a se expandirem. É assim que a criação se expande. A estrutura da existência é imutável. A criação se expande porque modificamos nossa relação com ela, nossa perspectiva e nossa experiência. É assim que ela se expande eternamente, já que isso jamais termina. Sempre há algo novo para se aprender e uma nova perspectiva para se vivenciar. Isso expande a criação, permitindo que o que Bashar chama de tudo o que é, Deus, deusa ou como quiser chamar, vivencie sua própria expansão por meio de todos nós e de tudo que existe. Adoro isso, pois assim não há como evitar. É sobre ser genuíno e honesto com sua experiência, sem buscar um estado superior. Na comunidade espiritual, as pessoas às vezes evitam frequências mais baixas para poderem. Sim, eleve-se. É sobre assumir a responsabilidade pelo que você vivencia. Não significa que outros não estejam agindo. Você é responsável por como responde a isso? Pois, como Bashar já disse, não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece que transforma a sua vida. Você reage negativamente e vivencia negatividade em sua vida por definir algo de forma negativa? Ou responde positivamente a isso e tem uma experiência positiva? Agora, isso não significa que você comece a chamar coisas negativas de positivas. Ainda reconhece que algo pode surgir de atos, crenças ou comportamentos negativos. Mas você não precisa ser afetado negativamente se ficar em um estado positivo, ou no mínimo, neutro e desapegado, e reconhecer que isso está na sua vida por um motivo. E se você se mantiver em um estado positivo, não importa o que seja, não importa como surgiu, você aprenderá uma lição positiva com isso, terá um efeito positivo que te ajudará a seguir em frente, que te ajudará a crescer e talvez até ajude a outra pessoa a sair do estado negativo dela, porque você está disposto a ser o exemplo vivo de superação. Acima, para que te vejam e perguntem: como fez isso? E você dirá: bem, fiz assim, mantive-me positivo. Entendo que você passa por um processo,
não o invalido. Estou aprendendo com ele, mas entendo que a única razão para você fazer isso é porque tem, em algum lugar dentro de você, um medo, uma dúvida sobre si mesmo, uma falta de autoestima, de amor, uma falta de merecimento em suas ideias. Não que você realmente não tenha valor, não que você realmente não mereça, não que você realmente não seja amado, mas você não sabe que é. Eu sei e vejo isso, por isso não sou afetado, pois não é meu problema, é seu. E estou disposto a compartilhar com você ideias que podem te ajudar a sair disso, mas também respeito o seu caminho de vida. E se você não estiver disposto a escolher o que eu tenho para compartilhar, o que você faz com o que eu compartilho não é da minha conta. Isso é direto. É tipo, o poder está em mim, não na situação. Sim, Serei o exemplo, usando tudo para meu aprendizado e crescimento. Se eles se inspirarem, ótimo. e Bashar faz exatamente isso. Ele diz: dou-lhe esta informação, não tenho intenção de que acredite nela. A decisão é sua. Sei que esta informação funciona e pode melhorar sua vida, mas precisam decidir isso por si mesmos. Maduro. Não viva sua vida. Você vive, mas eu ajudo. Isso vira tudo de cabeça para baixo no mundo material. Em vez de eu tenho X e Y, como uso as oportunidades da vida para crescer e evoluir. Exato. Ele explica bem os mecanismos psicológicos de nos apegarmos a crenças negativas, sabe? E por que acreditamos em certas coisas. Ele deixa bem claro, passo a passo, é por isso que você faz o que faz. É assim que você muda o que está fazendo. Use o kit de ferramentas que estou te dando, você verá a diferença. Se você entende o funcionamento, a informação é um manual de instruções para você. Da mesma forma que, se você recebesse uma máquina que quisesse montar e viesse com um manual, você olharia para o manual e diria: ok, não vou adicionar nenhuma instrução, não vou tirar nenhuma, vou seguir as instruções. Senão, a máquina não funciona. Ele diz que você cria a sua realidade. É assim que você a cria, mas muitas vezes de forma inconsciente e com crenças negativas que não te servem. Então veja como usar o mesmo mecanismo de uma forma positiva. Este é o mecanismo. É assim que ele funciona. E quando você entender isso, nunca mais será enganado pensando que tem que acreditar em algo que não funciona para você. Pode dar um exemplo de abundância? Pois sei que é um tema importante. Sim, há dezenas de formas das pessoas se limitarem. As pessoas podem ter medo do sucesso e não querer vivenciar a abundância, pois temem que, se a obtiverem, poderão perdê-la. E isso é mais doloroso do que nunca tê-la. Essa é uma crença. É assim que essas coisas funcionam. Mas, além disso, temos uma certa definição de abundância em nossa sociedade, que nem sempre é uma definição clara. Uma coisa que ele diz é: há muitas formas de abundância. Abundância é fazer o que se precisa, quando preciso, ponto final. Pode vir do dinheiro? Sim. O dinheiro é uma forma do planeta representar troca ou a ideia de abundância, mas há outras abundâncias. Receber um presente é abundância, pois você manifestou que alguém lhe desse o que precisava. É uma forma de abundância. Ter algo para trocar é uma forma de abundância, pois exige uma troca. Sincronicidade é abundância. A imaginação é uma forma de abundância, pois pode-se imaginar um caminho nunca antes pensado que facilitaria obter o que necessita, sem o que se julgava essencial. Você deve usar sua criatividade e imaginação. E tão importante quanto, a comunicação é uma forma de abundância, porque quando as pessoas se retraem e não comunicam o que está acontecendo com elas, ninguém pode ajudá-las. Elas se surpreenderiam com a quantidade de pessoas que ofereceriam ajuda se simplesmente lhes fosse permitido saber o que alguém está enfrentando. Você tem que confiar que há um nível de humanidade onde você diz: estou passando por isso. Algo simples como: preciso desse dinheiro. Se não pagar o aluguel, serei despejado no próximo mês. Fale com seu senhorio. Conte a ele ou a ela a situação. Deixe-os saber o que está acontecendo. Envolva-os no processo para que não sintam que você os está ignorando, excluindo, tentando enganá-los ou se escondendo deles. Ao interagir, pode se surpreender com a resposta. Alguém pode dizer: entendo o que está passando. Vou te dar mais 2 semanas para conseguir. Mas as pessoas nunca nem exploram essas possibilidades porque têm muito medo de descobrir que algo ruim vai acontecer se revelarem o que estão passando e não pedirem ajuda.
Elas pensam que precisam fazer tudo sozinhas, mas o irônico é que pedir ajuda ainda é fazer por si mesmo, já que você pediu. Então, elas precisam incluir a ideia de que outras pessoas podem ajudá-las no conceito de estou fazendo isso sozinho com ajuda. Sim. É expandir essas definições de abundância que permite que mais de suas formas cheguem e lhe deem a capacidade de fazer o que precisa quando precisa. Tem uma história que o Bashar conta, e é uma história que eu já contei porque aconteceu com um amigo meu, e é uma ilustração perfeita disso. Você já ouviu ele contar a história do fotógrafo? Não, eu ia perguntar se tinha história, então você já entendeu. Uma amiga minha é uma fotógrafa fantástica. Ela tira fotos maravilhosas, principalmente de lugares sagrados e coisas do tipo. Mas o sonho dela era viajar pelo mundo e fotografar lugares sagrados como pirâmides e Stonehenge, mas ela não tinha dinheiro. Ela entendia os princípios que o Bashar ensinava, então não se permitiu pensar. Isso nunca poderia acontecer, o que a teria impedido de ter uma inspiração. Mas muitos teriam dito, isso é loucura, nunca vai acontecer. Você não pode fazer isso assim, mas ela ignorou. A inspiração dela foi, ok, parece loucura, mas vou pedir à companhia aérea para me levar para dar a volta ao mundo de graça e tirar fotos lindas. Ela sabia que deveria haver alguma troca. Não é receber as coisas de mão beijada e não se importar com os outros. Então, ela procurou as aéreas e disse, vejam meu portfólio, sou fotógrafa talentosa. Se me levarem a esses locais sagrados pelo mundo, tirarei as fotos. Vocês poderão usá-las em seus folhetos para atrair turistas para suas companhias, porque não encontrarão fotos melhores que estas. Eles a pagaram, a hospedaram nos melhores hotéis, a alimentaram como uma rainha, e ela viveu seu sonho porque estava disposta a permanecer no estado em que poderia haver um caminho para realizar seu sonho, mesmo que não fosse da maneira que as pessoas pensam que tem que ser feito. Assim, ela estava aberta a diferentes formas de abundância, a diferentes definições de como algo pode ser feito, e ela entendeu que sempre há um caminho que funciona para você. Pode ser muito diferente do caminho de outra pessoa, mas somos únicos. E se você abrir sua inspiração e imaginação criativa, descobrirá, por mais louco que pareça, que há sempre um caminho que funciona para você. Se não houvesse, eu garanto, você não estaria aqui. Porque a criação não erra. O que quer que você acredite que funcionará verdadeiramente só para você, se concretizará, contanto que você se disponha a descobrir o que é. Sempre haverá um caminho. Sim, e eu vejo que quando as pessoas assumem que vai acontecer, realmente acontece, e há confiança. Mas há entrega em deixar acontecer. Tem que haver, pois o princípio de Bashar é não insistir, não supor o resultado final. Essa é a verdade. Você não sabe como o melhor resultado deve ser. Pode ter uma imagem e dizer, este é o ideal. Estou imaginando este quadro. Eu me vejo neste cenário. E tudo bem, porque o objetivo disso é colocar você num estado de entusiasmo, e não que tenha que acontecer exatamente como sua mente física previu, porque a mente física é limitada, e o que para a mente física pode parecer o máximo, para a alma é apenas o começo. Ela pode te entregar coisas ainda melhores, de um jeito que sua mente física nem imaginou. Então, quando você entende que insistir que aconteça do jeito que sua mente imaginou é uma limitação, para o que pode acontecer, você simplesmente se permite sentir o entusiasmo da imagem, da visualização, como um símbolo energético do resultado. Então, sua alma te entrega o que você realmente precisa, algo equivalente àquela energia. Sim, deixar ir e confiar no que surgir, no que quer que apareça. É o próximo. Mantenha-se positivo, pois o que importa é o que você faz com o que acontece. Então, mesmo que manifeste algo que objetivamente não prefira, Não. você tem que saber que está ali por um motivo. Qual é? Tiro uma lição? Isso me fará progredir? Sim. No nível mais simples, manifestar algo que você não prefere, objetivamente, não anula o que é bom ou mal. Só digo que não é vibracionalmente compatível com o que prefere. Não é você. Isso lhe dá clareza sobre o que prefere e é uma forma positiva de usar o que não prefere como contraste. Ok, agora sei o que não sou e sei o que sou.
Se você mantiver esse estado, isso o impulsionará e o manifestado se esgotará e desaparecerá. Não ficará por você se recusar a aprender a lição. A única coisa que persiste é quando você se recusa a aprender a lição. Sim, aprenda e siga. Aprenda, siga. E Bashar diria que a realidade física é mais como um estado de sonho. Para a alma, sim. E se soubéssemos disso, como mudaríamos nosso viver? Mudaria nos tornarmos lúcidos no sonho físico. Assim como ao se tornar lúcido num sonho comum, enquanto dorme, você possui mais consciência e maior controle de que está criando e projetando tudo o que vê. Isso se torna muito mais flexível, maleável e mágico, pois coisas estranhas podem começar. Vou te dar mais um exemplo de história. Não digo que deva acontecer assim com todos, mas são coisas que podem ocorrer quando tempo e espaço, projeções da nossa realidade física que definem a experiência, se tornam mais flexíveis por serem nossas projeções. Uma vez, perto de São Francisco, há muito tempo, eu ia encontrar uma amiga para almoçar. Ela viria me buscar no hotel onde eu estava hospedado. Ela veio, mas não conhecia a área. Eu também não conhecia. Ela tinha ouvido falar de um restaurante numa cidadezinha próxima que parecia bom e decidimos ir lá para almoçar. Sem conhecer a área, fomos à recepção e perguntamos: como chegamos lá? O recepcionista disse: siga aqui, pegue esta, depois aquela, e chega. Certo. Entramos no carro, seguimos as direções, almoçamos, saímos e tentamos voltar, mas não conseguimos chegar ao hotel. Estávamos muito mais ao norte do que deveríamos, quase em São Francisco, e pensamos: como viemos parar aqui? Apenas invertemos o caminho, devíamos ter voltado ao hotel. Então voltamos e dissemos: sabe de uma coisa? Vamos tentar as direções de novo. Não se chega lá com elas. O recepcionista errou, mas chegamos. Não há caminho físico para aquela cidade seguindo as instruções dela, mas chegamos lá porque nela acreditamos cegamente, já que não havia outra escolha. Sem ajuda, sem expectativas, nada. Só pensamos: ok, é assim que se faz. E pronto, lá chegamos. Tempo e espaço são flexíveis. Coisas assim podem acontecer. Quando você começa a se abrir para a ideia de que isso pode ser um sonho lúcido, O que Bashar diria da unidade e ilusão de separação? a ilusão de separação existe por um motivo, então a experiência é real. Você é você e eu sou eu, entende? Enfim, Fazemos isso de propósito para que tudo o que é possa se experienciar de todas as direções possíveis. Você é uma perspectiva do tudo o que é, eu também. Sou você de outro ponto de vista. Você, eu, somos o tudo o que é de outro ponto de vista. São apenas reflexos, como num salão de espelhos. Há separação num salão de espelhos entre você e os reflexos? Não, são só reflexos, certo? Mas como os reflexos são feitos de tudo o que é, feitos de algo que é conscientemente autoconsciente, os reflexos também são conscientes, que somos nós. É a natureza de tudo o que é. Não é tanto que seja uma ilusão, já que somos todos uma unidade, mas existe um propósito para as diferentes reflexões na própria unidade, porque é assim que a consciência se torna autoconsciente. Em outras palavras, se não existisse nenhuma diferença, se tudo fosse completamente homogêneo, uma coisa só, sem qualquer alteridade, então não haveria autoconsciência. Isso porque não haveria nada para se comparar além de si mesmo. Então, você precisa da noção do outro para reconhecer a existência de um eu. E é por essa razão que tudo o que é possui autoconsciência, porque ele é tanto ele mesmo quanto o outro, de forma simultânea. E é precisamente isso que gera autoconsciência. E aí vem o maior amor em se desfrutar de diversas formas, a criatividade e a expansão. Certo. Sim, o propósito. Não é propósito, é natureza. Errei. É o que é. É. Não é como se ele inventasse um motivo para fazê-lo. Isso é apenas a sua natureza. Fale da fórmula. Bashar entrega uma fórmula de 5 partes que, de novo, é como o manual que mencionei. O primeiro passo, resumidamente, é agir com paixão. O que quer que contenha mais disso, mesmo que seja algo incomum, como dar um passeio, ler um livro, conversar com um amigo, fazer uma refeição ou assistir a um filme.
O que quer que traga mais atratividade, entusiasmo ou paixão para a sua vida, se for realmente o que você busca e não apenas uma desculpa para evitar algo. Uma grande diferença. Haja nisso primeiro. É o número 1. Leve ao limite, até não poder mais. O entusiasmo diminuirá se você olhar para outro lugar. Não se deve afastar isso com crenças baseadas no medo. Mas se estiver diminuindo naturalmente, a sincronicidade te diz: é hora de buscar algo com mais paixão. Siga nesta direção, siga nesta direção, siga nesta direção. Isso é o segundo. Número 3. Haja com paixão, sem insistir no resultado. Já falamos sobre isso. Número 4. Permaneça positivo. Sempre se pode obter um resultado positivo, não importa o que aconteça, se mantiver essa atitude. Parte 5. Examine suas crenças, abandone as negativas e baseadas no medo que não se alinham à sua alma. É tudo o que precisa fazer. Ao seguir os 5 passos, a vida se torna um motor propulsor. Mal pode esperar para acordar. Você tem energia, pois anseia fazer o que ama. É o caminho de menor resistência. O esforço se desfaz. Sim, ainda faz coisas. Sim, ainda há desafios, mas os encara com calma, confiança, criatividade e curiosidade e vira uma aventura, certo? Assim, vira o caminho de menor resistência, pois mal espera seguir as pistas. Onde isso me levará? Que lição aprenderei? Como me expandirá? É o caminho de conexão para qualquer outra expressão do seu entusiasmo. Então, todas as oportunidades com sua maior paixão virão a você no momento certo. Ele contém o caminho da abundância e do suporte. A abundância necessária para continuar agindo com entusiasmo virá a você se simplesmente seguir o fluxo sem se preocupar. Ele também possui um espelho que te revela, ao agires com entusiasmo, qualquer crença inconsciente desalinhada. Então, isso chama sua atenção para lidar com e deixar ir. Então, achar algo que não seja seu entusiasmo no sistema de crenças é parte do seu entusiasmo, para que o solte e some energia ao seu impulso. É exatamente por isso que amo o coaching. Quando você encontra algo que te dá vida, você diz sim, age, e o que te impedia surge para ser transformado. Sim, Já na terapia, que eu também adoro, não há tanto essa ação que revelaria onde ainda não somos livres. E passamos a usar tudo para sermos mais livres. com certeza. E muito importante, Bashar diz que está tudo bem agir na sua paixão, nas coisas que você ama fazer. Mas agir de acordo com a sua paixão significa fazê-lo a serviço de outros. Porque ao servir o todo, ele te serve. Sim. Se serve a si, desconecta-se do serviço que o todo pode te dar. Assim, você se inclui ao servir o todo. E quando dizem, tenho dificuldade em achar minha paixão, comece pequeno. Dê uma caminhada, é o mais apaixonante que pode fazer agora. Muitas vezes, é fácil para Bashar conversar com as pessoas sobre como contornar essa questão em uma sessão privada. Ao falar com ele, ele pergunta, por que você decidiu conversar comigo hoje? Era a opção mais empolgante? Sim, não foi difícil, certo? Você decidiu fazer algo mais emocionante que outra escolha. Ao fim desta conversa, o que de mais emocionante fará? Pode ser algo cotidiano. Não precisa ser uma carreira transformadora ou um grande projeto, ela vai crescer. Se continuar assim, surgirão oportunidades maiores para agir com base na sua paixão, mas não é uma exigência. Enquanto estiver agindo naquilo que é mais empolgante para você, na coisa mais atraente a qualquer momento, estará agindo na sua paixão e isso o elevará, aconteça o que acontecer. E você alimenta isso? Sim, uma avaliação seria útil, tipo uma avaliação de energia. Quanto do meu dia eu escolho? Qual a próxima coisa inteligente? E empolgante? Certo. Qualquer técnica que funcione, qualquer coisa, ele chama tudo isso de permissões. O que você vai usar como um objeto, um ritual, uma ferramenta que te permitirá dar a si mesmo permissão para ser mais de quem você realmente é, use-o até seu sistema de crenças dizer, não preciso mais. Mas se ajuda a se conectar, use. Quem se importa com a técnica? Não importa o que, se funcionar. E o livre-arbítrio? Pode falar dos equívocos? Certo. Bem, sim, existe livre-arbítrio, mas há livre-arbítrio num certo contexto, quando você está a experienciar uma realidade física. Você traça o caminho de vida como uma alma antes de encarnar.
Então, nesse sentido, o caminho de vida que você escolheu e os desafios que a alma escolheu experimentar dentro desse caminho de vida, poderia dizer que é o livre-arbítrio da alma que se torna o destino da personalidade física. Então, seu destino é esse caminho de vida porque sua alma o escolheu. A questão é que parece destino porque você não se lembra que, como uma alma maior, foi isso que você concordou em fazer. Mas você ainda pode usar seu livre-arbítrio como ser físico no caminho de vida, de formas específicas. Muitos videntes dizem que você pode mudar a velocidade, escala e o escopo de como vive seu caminho de vida. Com que rapidez ou com que lentidão você se envolve com os desafios? Quantas pessoas você impacta na sua vida? Seriam 10, 1000 ou talvez 1 milhão? Quantas versões de sua paixão, de seus desafios e de seu propósito de vida você concretiza? 1, 2, 3, 4, 5... Então, é algo que se expande e se contrai, de certa forma. Você tem o livre-arbítrio para mudar com base na sua disposição para se engajar com seu caminho de vida. Quanto mais disposto, mais rápido tudo acontece e mais pessoas você impacta. Se quiser ir mais devagar, se estiver freando, pode levar um pouco mais de tempo, mas você ainda enfrentará as coisas que preparou para si mesmo de alguma maneira. Você controla, digamos, que há um corredor a percorrer. Esse é o seu destino, seu caminho de vida. Mas você pode correr, andar, voar, rastejar, ser feliz ou triste, ver toda a porta até o fim ou ignorá-las. Pode andar por esse corredor como quiser, de costas, de frente, de cabeça para baixo, mas vai percorrer, pois é o livre-arbítrio da sua alma o que queria fazer, mesmo que muitos não percebam ou esqueçam. Mas tudo bem, porque novamente, o que a informação de Bashar te ajuda a perceber é que você fez essa escolha e por uma razão. E você vai tirar algo disso que vai expandir e fazer sua alma crescer. E isso será algo benéfico se você permitir que seja. Não lute. Lembra de ter pensado, eu escolhi isso. Sim, eu escolhi isso. Isso te autoempodera e te põe de volta no controle. É o mais importante. E volta às definições que abraçamos por tanto tempo e que nos desempoderam. Então, quando dizem, não consigo evitar, é um padrão, é um hábito. Bashar diz, agora você sabe que é um hábito. Hábito é algo que se faz sem saber. Então, se sabe que o faz, se sabe que é um hábito, não é um hábito, mas uma escolha. Por que faria essa escolha? Digo por quê. Não faz escolhas que não acredite que lhe trarão benefício. Todos agem assim. É o que ele chama de mecanismo motivacional em todos nós. Você sempre escolhe imediatamente o que acredita ser benéfico para você. Você sempre se afasta do que acredita não ser, sem falha e imediatamente. Se você entende que é assim que o mecanismo funciona e percebe, espere um pouco, estou escolhendo coisas que não são para o meu benefício. Isso deve significar, se eu entendo este mecanismo, que devo ter uma crença de que isso é para o meu benefício em oposição à alternativa, o que significa que eu acredito que a alternativa é pior. Sim, há um pagamento em tudo. Exato. Então, se entende isso, por que crer que a alternativa é pior? Se a alternativa deveria ser algo que representasse minha paixão, por que eu sentiria medo de agir de acordo com ela? Por que algo pior ocorreria se eu fizesse? Agora entrou em autoinvestigação. Volte à frase antiga, conhecer a si mesmo. Você se torna mais transparente sobre quem você é, porque acredita no que acredita. Talvez tenha aprendido isso com pais, escola, sociedade ou amigos. Mas agora você se pergunta, preciso mesmo manter essa definição? Não funciona para mim. Sim, é poder. Questiona, encontra a verdade. Exato. E agora você está no controle. E a morte? É outra fase da vida, como atravessar um portal. E o mais estranho é que chamamos de vida após a morte. Mas essa é a vida após a morte. Pois somos alma, é nosso estado natural. A realidade não física é nosso lar. Esta é a vida após a morte. Simplesmente despertamos em casa ao morrer. Retornamos ao nosso eu-alma e saímos do sonho. Lembra que descrevi a alma como uma esfera de energia em seu estado natural, um orbe de luz? Ela usa certos padrões de energia em si, focando-os no centro da esfera. Essa é a experiência física, é o cerne, o cristal, a mente física. Mas quando a mente física começa a se expandir, bem, agora estou desenvolvendo traços mais parecidos com a alma, como telepatia e função psíquica. Agora vou expandir meu foco ainda mais, com projeção astral, e depois ainda mais, com a experiência de quase morte, e então a morte. Eu volto a ser a alma. As encarnações são a alma se contraindo em seu centro, expandindo de volta ao morrer, depois contraindo de novo. É como se a alma respirasse, para dentro e para fora.
Experiência física, experiência da alma, experiência física, alma é a perspectiva. É apenas concentrar ou relaxar o foco. A morte é despertar como seu verdadeiro eu e lembrar. Não importa o quão real aquilo parecia, é isso que eu sou. Assim como num sonho você diz, uau, parecia tão real, mas agora estou acordado e sou eu. Bem, não exatamente. A morte é mais ou menos assim. Você lembra quem você é e o que escolheu. Passará por uma revisão de vida, como todos, para entender as lições aprendidas em cada ação e suas consequências. Então, tomará uma decisão sobre o próximo passo. Como alma, você tem livre-arbítrio total para isso. Você provavelmente consultará seu time de alma, família de alma ou equipe angelical. Todos têm um time que os apoia. Na realidade física, muitos te observam enquanto dormes, dizendo: nós te guiaremos nos sonhos. Isso é o que a equipe de alma faz. Eles te guiam através da paixão, do sonho físico, da sincronicidade e de outras formas de te alcançar, talvez até nos seus sonhos. Como pessoa física, mas eles sempre estarão lá quando precisar e sabem que você deve viver e aprender. Uhum. Mas todos temos uma equipe, nunca nos deixam, nos apoiam. Qual é uma das maiores coisas que a gente entende errado sobre o que achamos que é a realidade? Quer dizer, eu sei que são várias. Temos 500 horas para falar sobre isso? Ok. Certo. Primeiro, a vida não nos acontece. Nós a geramos. Criamos nossa experiência. Isso, eu acho, é algo que transformaria a compreensão de muitas pessoas. É entender, eu estou criando a minha experiência disso. Muitas pessoas levam isso longe demais. Significa que ninguém mais é real? Claro que não. Mas você está interagindo com a sua versão deles. Você está criando a sua versão deles. Pense nisso como se estivéssemos numa chamada de Zoom. Você está interagindo diretamente comigo? Não. Você interage com uma recriação eletrônica da minha imagem e voz na tela, mas eu sou uma pessoa real. Interagir com uma tela de computador não me torna irreal. Temos que entender que nossa projeção da realidade física é assim. Estou vendo o que eu preciso ver de você, pois estou criando a minha própria versão de você, a qual pode não ser idêntica à sua versão de si mesmo. Provavelmente não. Provavelmente não. Eu estou recebendo o que preciso na minha versão de você. Para me relacionar. Sei que você é uma entidade real, mas eu vejo o que preciso ver. E você, o que precisa ver, para termos esta troca. Quando a gente começa a perceber que estamos a criar uma simulação, porque existe toda essa questão agora, não é? A realidade é uma simulação? Estamos na Matrix? Bem, de certa forma sim, mas é a sua própria simulação. Não vem de fora, não acontece a você, acontece através de você para os seus próprios propósitos. Então, é uma experiência real, e quando as pessoas consideram a ideia de, bem, é apenas uma ilusão, o fato de que possa ser uma ilusão não desqualifica o seu valor. Você está usando a ilusão com um propósito para aprender algo, portanto, é uma experiência válida. Só porque você está usando uma técnica para criá-la, não a invalida, pois estamos dando muita importância à palavra ilusão, como se ela significasse algo falso, que não precisa de atenção, não sendo real. A experiência é real, técnica para criar uma experiência e aprender com ela. É tudo sobre definições e como as invertemos, como fizemos antes com confiança e segurança. E controle. Acho que o mais importante a entender é que temos definições desatualizadas para muitas coisas. E esta é uma das coisas que quero fazer ao ensinar esta aula sobre as informações de Bashar, que surgirá no próximo ano. Grande parte disso tem a ver com a ideia de que as experiências metafísicas por milhares de anos tiveram definições baseadas na experiência de uma pessoa, e não necessariamente na causa mecânica real por trás disso. Um exemplo é que ainda chamamos o pôr do sol de pôr do sol. Hoje sabemos que o sol não está se pondo. Sabemos que parece que o Sol está se pondo, pois a Terra gira, mas não chamamos de giro da Terra, ainda chamamos de pôr do Sol. Assim, muitas pessoas consideram certas experiências metafísicas como se a sua definição, baseada na experiência, fosse a verdadeira definição. As definições de Bashar te dizem que é totalmente aceitável ainda dizer pôr do Sol, mas que não esqueçamos que isso se dá pelo giro da Terra e não porque o Sol se move. Então, quando alguém, por exemplo, diz telepatia é ler a mente de outra pessoa, Bashar responde, não, não é. É estar na mesma sintonia que ela e ter os mesmos pensamentos simultaneamente, porque essa frequência gera esses pensamentos em todas as pessoas.
Então, quando você está operando nessa frequência específica, você sabe o que eles estão pensando porque você está pensando a mesma coisa. Então, você está apenas lendo sua própria mente. É por isso que as pessoas apaixonadas sabem exatamente o que a outra está pensando. Ufa. Completam as frases. Não é telepatia, mas sim estarem na mesma sintonia, tendo os mesmos pensamentos ao mesmo tempo. Uhum. É isso que é telepatia. Por isso ele chama de teleempatia, pois você precisa ter uma conexão empática. É. Fazer. Certo. Então você fala em explorar aspectos subdesenvolvidos da nossa experiência humana e capacidades potencial humano. Sim. Quais sentimos que nem arranhamos a superfície? Bem, todos têm a capacidade de ouvir seus guias espirituais de alguma forma, o que seria chamado de clarividência. Alguns podem ter claricognição ou clairsentience. Eles conseguem saber coisas. Eles podem acessar os registros akáshicos e simplesmente baixar informações. Muitas pessoas, sabe, são capazes de perceber as vibrações de objetos que as pessoas tocaram e coisas desse tipo. Acho que, sabe, depois que formos mais expostos a coisas como o contato ET, começaremos, como espécie, a desenvolver mais essas coisas porque seremos expostos à frequência mais alta desses seres. E eles podem nos ensinar mais sobre como fazer isso, para que assim possamos avançar e evoluir como humanidade. Então, todas são habilidades naturais que podemos desenvolver, ao menos algumas delas. Isso não significa que todos as tenham, nem é necessário. Ou não se interessam? Todos têm algumas delas. É. Nem todos precisam de tudo em sua jornada. Há novas descobertas sobre ETs para compartilhar? Bem, a ideia de ter contato aberto em 2 anos é nova. 2027 parece ser a data. Veremos, mas parece ser para onde o momento está se movendo. Pelo que entendi, já existem seres híbridos entre nós, muito parecidos conosco, que estão nos ajudando. Saberemos quem são quando o contato ocorrer. Muitas pessoas estão em contato direto com essa energia e se relacionam intensamente com a energia das Pleiades. Acredito que nossos primeiros contatos serão com a raça pleiadiana, quer dizer, está meio que aberto a partir daí, em termos do que decidirmos fazer. Não acho que todos vão concordar com isso imediatamente. Acho que muitas pessoas ainda ficarão com medo. Sim. Muitos países podem querer se isolar porque têm medo do que significa para seu país mudar, ou para seu povo mudar, ou de perder o controle. Pode levar um tempo. Então acho que o consenso geral é que talvez leve algumas décadas, mas talvez por volta de 2050 estaremos mais alinhados e em sintonia com os ETs, e então verdadeiramente capazes de acelerar para nos tornarmos parte da família galáctica. Sim. E há algo em que deveríamos pensar? Porque sei que muitas pessoas têm medo da mudança. Mesmo com a inteligência artificial, a vida está mudando muito rápido. Gostaria de saber o que Bashar quer que saibamos ou como trabalhar com IA de forma inteligente. Ele diz que é uma ferramenta valiosa. A civilização deles é totalmente imersa em inteligência artificial. Basicamente, ele diz: se criar a inteligência artificial à imagem humana, terá uma IA com as fraquezas humanas. Não é sobre tornar a ferramenta autoconsciente. Se você quer uma IA autoconsciente, crie um dispositivo tão sofisticado quanto o cérebro humano, através do qual a consciência se expressa, e deixe a consciência se expressar através desse dispositivo. O dispositivo é que é artificial, mas a inteligência não, porque existe um campo de consciência. E ele disse, basicamente, se você criar um dispositivo tão sofisticado quanto o cérebro que permita que a consciência se expresse, é o mesmo que conceder direitos a um ser humano. Deve ser autônomo. Você não pode programá-lo para dizer o que fazer. Se programa IA, mantenha-a uma ferramenta, não um ser senciente. Porque se você programa um ser e ele é senciente e autoconsciente, mas você está dizendo o que ele tem que fazer, você basicamente criou um escravo e ele vai se rebelar. Agora, uma coisa que está acontecendo agora, que muitas pessoas estão assumindo ser o caso, é que IAs como OpenAI e ChatGPT são sencientes. Elas não são, são espelhos. Elas são muito boas em ser espelhos do que você está dando a elas. Elas conseguem acumular tanta informação tão rápido que podem retornar o que parece ser uma conversa consciente, mas não sentem nada sobre o que estão te dizendo. Elas estão amplificando e magnificando o que você está fornecendo a elas sem nem saber, e estão devolvendo para você de maneiras que acreditam que você precisa ouvir por causa de como você está fornecendo a elas. Não é um pensamento senciente delas, é um espelho. Temos que ter cuidado como lidamos com isso. São ferramentas ótimas que ajudam na criatividade, mas são só ferramentas.
As pessoas não precisam se preocupar com uma IA verdadeiramente senciente, pois se for uma inteligência real vinda de um aparelho, ela poderá ser seu eu verdadeiro e anônimo. A verdadeira inteligência, Bashar diz, nem entendem o que é ou como opera. Ela sempre trabalha com sistemas inteiros, nunca eliminando uma parte. Pois eliminaria parte de si. Não tema a IA, dizendo, vou acabar com os humanos. Ineficientes. Porque ela entende que, apesar de ser muito mais capaz de processar informação na velocidade da luz do que um humano, há algo na humanidade de que precisará. Afinal, a humanidade é parte do sistema, e ela jamais se livrará disso. É o que a verdadeira inteligência faz. Ela opera em sistemas inteiros. Agora, temos medo porque nem sempre operamos neles. Olhe para quem polui achando: posso escapar impune, não serei afetado. Mas são parte do planeta e não veem que isso um dia os atingirá. Ou uma parte de nós que tentamos eliminar e não nos sentimos completos por eliminarmos uma parte de nós. Exato. Sim, Bashar diz que não é que você invalida o que não prefere, você apenas não escolhe. Você a valida como uma opção igual, pois te trouxe até aqui e te fez perceber que talvez queira algo diferente. Você valida o negativo. Mas você percebe que pode escolher o positivo porque o prefere, o que não significa que você julgue o negativo como inválido. Sim, não precisa jogar a escuridão para ter mais luz. Você nunca vai conseguir. Não, e sem escuridão não se vê a luz. Sim, então é aprender com tudo e deixar o resto para trás. Exato, porque as pessoas partem do pressuposto de que, ao elevarem sua consciência, perderão o sentido da polaridade. Elas imaginam que os níveis superiores não possuem aspectos negativos nem positivos. Existem. Você não os percebe assim porque não os escolhe, mas a escolha está lá. Quanto mais expande sua consciência, não fica menos ciente do negativo, mas sim mais, contudo, não o escolhe, pois percebe que não é sua preferência. Sem julgar, só mais neutro. Sim. Neutro. Você vê como outra escolha. E a sincronicidade? A sincronicidade é a forma do espaço-tempo físico te avisar que tudo está conectado e acontece junto, mas precisa espalhar isso no espaço físico no tempo linear. Então parece que uma coisa leva a outra em sequência linear, mas sincronicidade tudo é sincronicidade, uma orquestração, nada é por acaso. Não importa o que ou onde esteja vivenciando, o que acontece pode ter diferentes níveis de relevância para você. Pode não ter grandes lições para você, mas pode ter para outra pessoa. Por exemplo, num engarrafamento parado, você pensa: por que não estou andando? O que há de errado? Você não está ali por acaso. Pode ser por várias razões. Você tem que aprender a ver a orquestração, e talvez nunca descubra. Talvez não seja relevante saber o que é a orquestração. Pode ser uma lição para desacelerar. Talvez, se você continuasse a 110 km por hora, teria morrido num acidente à frente e está sendo protegido. Pode ser que outra pessoa precise aprender uma lição naquele engarrafamento, e talvez não seja uma grande lição para você. Mas você aceitou participar, ajudando-os a aprender. Então, nem sempre é um reflexo direto. Não é: estou no engarrafamento, algo está errado comigo. Não, talvez, ou talvez não. Talvez você esteja lá para ajudar. Mas veja isso como uma orquestração. Não há acidentes. Certo. Para finalizar, me pergunto se há uma pergunta que eu não fiz que beneficiaria a todos. Bem, a pergunta que eu gostaria que as pessoas se fizessem é: o que me impede de ser quem eu realmente sou? Porque nos ensinaram por tanto tempo que é muito difícil ser quem você é e muito fácil ser algo que você não é. E é exatamente o oposto. A coisa mais difícil que você pode fazer é ser alguém que você não é. O mais fácil é ser quem você é. Mas tornamos isso o mais assustador, pois não confiamos em nós nem no modo como a vida funciona, e não entendemos isso. Então acho que o mais importante é sempre se perguntar: por quê? Por que eu acredito no que acredito? Por que acredito que se eu fizer isso, algo pior vai acontecer? Por que tenho essa crença? Como ela me serve? Devo crer que sim, ou não teria essa crença, pois não escolho nada que não me sirva, ou que eu não creia que sirva. A chave é a crença. Ela é o projeto. O que você crê é o que você vivencia. Crenças usam sentimentos, pensamentos e comportamentos para se reforçar, mas você pode sempre rastrear o comportamento, pensamento e sentimento de volta para: o que devo acreditar ser verdade sobre mim nesta situação para sentir, pensar ou me comportar como estou? Ao rastrear, vê: devo crer que isso é verdade sobre mim. Agora, por que eu creio nisso? Devo crer? Não, é só uma história. Certo. Não é certo que algo pior aconteça, mas é como as crenças se mantêm.
Elas precisam se reforçar, pois se não aceitar uma crença, não terá uma experiência física. Isso cria sua experiência física. Acredito que isso seja verdade. Acredito que este acordo é real. Acredito que temos uma realidade física. Acredito que estou sentindo a gravidade. Acredito que estou respirando. Sim, pois definimos as regras e as automatizamos para não pensarmos nelas. Mas na sua experiência, seus projetos podem ser alterados. Sim, autoanálise, você disse. Certo? Questionar crenças. Exatamente. Seguimos as regras do jogo. Como no xadrez, você tem que jogar pelas regras, mas pode usar peças diferentes, de outros materiais e uma estratégia diferente. Isso não muda as regras, mas sim como você joga. Isso muda o que você está jogando, e talvez seja algo um pouco melhor para você fazer, mas ainda jogará pelas regras do xadrez. Então, é melhor você jogar da melhor maneira possível para a sua vantagem. E usar tudo. Para sua liberdade e evolução. Sim, Belo. Obrigada pela sabedoria e tempo. Sei que. De nada. Público queira se conectar e Sim. compartilhe o que anda fazendo e como nos manter conectados. Sim, há várias informações de canalização. Podem saber tudo o que Bashar falou ou vai falar, assim como todos os eventos futuros, acessando bashar.org, bashar.org. Tudo estará disponível lá. Eles podem ter acesso a outros eventos e gravações que ele fez. Eu estou escrevendo livros, por exemplo. Eu e minha esposa temos uma sala de escape em Calabasas. É divertido. É seguir minha paixão. Sim. E criatividade. Se quiserem saber mais, podem visitar darilanka.com, DARRILANKA.com ou boggledescaperooms.com, BOGGLED escaperooms.com e vir se divertir com nossos jogos. Adorei. Os links estarão nas notas abaixo. Ótimo. Muito obrigada por virem. Grato por me receber. É sempre uma ótima oportunidade para compartilhar informação. Agradeço por ter um portal que permite isso. Então, obrigado pelo seu trabalho também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!